Olá, eu sou Camila Lima e esse é o Fala Doutor, reportagem multimídia produzida pelo jornal A Tribuna. Nessa edição nós vamos conversar sobre refluxo. O último levantamento feito pela Federação Brasileira de Gastroenterologia mostra que 12% da população brasileira sofre com a doença do refluxo. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a gastroenterologista e endoscopista Renata Lugão. Seja bem-vinda, doutora, ao nosso estúdio. Ei, Camila, obrigada pelo convite. Doutora, para começar, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho o que seria o refluxo. Então, a definição de refluxo é a volta de conteúdo gástrico para dentro do esôfago. Isso é uma resposta fisiológica do organismo. Então, quase que a totalidade das pessoas tem refluxo. Porém, em uma porcentagem que gira em torno aí de 12%, às vezes a gente acha que até um pouquinho mais, até 20% das pessoas, esse refluxo ele é suficiente para causar sinais e sintomas, ou seja, para causar a doença do refluxo. Pode ser os sinais clássicos, que são azia e regurgitação, aquela sensação da volta do ácido na garganta que fica ardendo, ou aquela queimação na boca do estômago que o paciente relata, ou os sinais que a gente chama, que são os sinais que a gente vê em endoscopia, que é a esofagite. O paciente fala assim, eu tenho esofagite. A esofagite é um sintoma, é um sinal clínico, é um sinal endoscópico da doença do refluxo. Eu queria que você me explicasse se tem diferença dessa doença do refluxo, aquilo que as crianças costumam ter, né? Logo que nasce, que todo mundo fala, a criança tem um refluxo. Qual que seria essa diferença? Na criança, esse refluxo ele é muito mais fisiológico, porque a criança tem a imaturidade do esfíncter, que protege esse refluxato de voltar para dentro do esôfago. A criança não tem essa proteção ainda, e a partir do momento que ela vai crescendo e se desenvolvendo, ela vai melhorando isso. Então, na maioria das crianças, isso é fisiológico, que a gente chama. Mas existe uma porcentagem de crianças que também vai desenvolver a doença, ou seja, que aquele refluxato vai causar... a maioria das crianças vai ter distúrbio de sono, né? A maioria dos pais vai procurar por distúrbio de sono. A criança que fica muito irritada, que não dorme direito. E o refluxo, ele pode surgir em qualquer estágio da vida? Como que seria esse refluxo? A gente adquire? O que causa? Isso. O refluxo, ele pode ocorrer em qualquer fase da vida. Ele está muito relacionado àquelas mudanças que a gente está vendo da vida moderna. Então, ganho excessivo de peso, pacientes obesos, pacientes que não praticam atividade física, pacientes que consomem muito alimentos industrializados, que são alimentos que são mais difíceis de digestão. Então, eles acabam ficando mais tempo dentro do estômago. E a questão da vida mesmo, mais corrida. Então, a gente acaba comendo e indo deitar. Isso predispõe a refluxo. Então, a vida moderna, ela está dando mais... presença de refluxo nos pacientes. E aí você falou já de um sintoma, né? Que é a azia e queimação. Quais seriam os outros sintomas? Então, azia e regurgitação são sintomas que a gente diz que são sintomas clássicos, que 85% dos pacientes apresentam. Só que existem os sintomas que a gente chama que são sintomas atípicos, ou seja, o paciente geralmente ele não procura o gastro, ele vai procurar outro especialista, que são eles. Pode dar desgaste do esmalte dentário, então o paciente vai se referir ao dentista primeiramente. Pode dar tosse crônica, que é aquele paciente que deita e começa a tossir de madrugada. O refluxo ele volta tanto que ele cai na via respiratória e desencadeia tosse. Ele pode desencadear asma que é desencadeada pelo refluxo. Ele pode desencadear infecções de vias respiratórias, né, amigdalite, sinusite de repetição, por refluxo contínuo, refluxo repetitivo nessas vias respiratórias. Esses sintomas são os ditos atípicos, que não são os clássicos. O paciente não vai procurar o gastro, ele vai procurar o otorrino, ele vai procurar o pneumologista, ele vai procurar o dentista, e esses colegas que vão acabar direcionando para o gastro poder investigar. E eu posso ter refluxo e não sentir nada? Sim. Pode ter refluxo e não sentir nada. Nesse caso, como que eu poderia descobrir a doença? Qual sinal, assim, que ela poderia dar nesses casos? Então, a maioria dos pacientes vai ter azia e regurgitação, e isso que vai fazer ele procurar. Qual é o problema da doença do refluxo? É que o refluxo a longo prazo, ele pode causar... A esofagite é como se fosse um arranhado no esôfago. Eu costumo explicar para o paciente que é como se tivesse arranhado. Às vezes, aquele arranhado fica tanto que o paciente para de sentir.
de tanto que ele vai perdendo a sensibilidade ali. E aí, qual é o problema? O problema são as complicações a longo prazo. Uma das complicações, por exemplo, é aquela inflamação crônica causar uma diminuição do calibre do esôfago, ou seja, causar uma substenose. O paciente ter, por exemplo, dificuldade de engolir. Outra complicação a longo prazo, que os estudos mais recentes têm mostrado, é aumento do chance de ter um tipo de câncer relacionado ao refluxo. Nossa. Que é pelo esôfago de Barrett, né? O paciente com refluxo crônico, ele pode desenvolver uma condição que se chama esofagite de Barrett ou esôfago de Barrett, e isso daí pode desencadear câncer. É muito, muito raro, mas pode ter essa relação. Que não é a maioria dos casos de câncer de esôfago. A maioria dos casos de câncer de esôfago ainda está relacionado a tabagismo, etilismo crônico, mas ele pode a longo prazo. Então, por isso que a gente tem que investigar e seguir esses pacientes. Só que, voltando à pergunta, que é a questão do paciente que não sente nada. Provavelmente esse paciente não tem sintomas que vão levar ele a alguma complicação a longo prazo. Não, esse paciente vai viver a vida aí muito bem. E eu tenho uma pergunta aqui da leitora, da Thalia Silva. Ela pergunta assim, é verdade que dependendo de como deitamos, podemos ter refluxo? Sim. Por quê? Primeiro que assim, a gente não pode comer e deitar. A maioria faz isso. Você fala com o paciente, você pode dormir. O problema não é você estar dormindo, o problema é você estar deitado. Porque anatomicamente, quando a gente está em pé, o esôfago fica acima do estômago. Quando a gente deita, principalmente se a gente estiver deitado sem travesseiro, sem apoio, o esôfago e o estômago ficam na mesma posição. Então, isso predispõe a refluxo. Mas isso de barriga para cima? De barriga para cima. Só que, anatomicamente, o estômago faz uma voltinha, que é para o lado esquerdo. Então, quando a gente fala para o paciente para ele evitar refluxo, ele tem que deitar sobre o lado esquerdo. Porque ali, nessa voltinha, como se fosse uma bolsinha, que a gente chama de fundo gástrico, acumula o líquido, enfim, o que tiver dentro do estômago vai se acumular nesse pedacinho aí e não vai voltar para o esôfago. Quando você deita do lado direito, bolsa fica... ela fica para o outro lado, e aí tende a dar mais refluxo quando você deita para o lado direito. Tem relação anatômica, sim. Interessante. A nossa repórter, a Tainara, também tem uma dúvida. Se o refluxo pode causar dor no peito? Pode. É um sintoma típico. Dor. Tem gente que pode confundir, por exemplo, pode achar que está infartando. Com... Sim. Às vezes o refluxo ele é tão intenso que ele causa a contração da musculatura do esôfago. O esôfago é um músculo. E ele fica logo à frente do coração. Então, a contração é uma contração que dói mesmo, assim, os pacientes relatam que dói muito. Às vezes ele procura o cardiologista, ele vai para o pronto-socorro achando que está infartando, faz todos os exames, não é cardíaco, aí ele vai investigar o esôfago e aí a gente descobre que ele tem um refluxo. Então o refluxo é uma doença que, igual você falou, envolve várias áreas, pode comprometer várias partes do corpo. Sim, ele pode, não necessariamente o paciente, a grande maioria sim, mas não necessariamente o paciente vai vir procurar o gastro de primeira. Às vezes ele vai para outro especialista por outros sintomas que não são típicos. E aí ele vem, o colega descarta da parte dele, vê que não tem relação, ou assim, às vezes o otorrino, o rouquidão, às vezes fica o paciente que mexe muito com voz, ele acaba tendo rouquidão por refluxo crônico. Aí o otorrino faz uma videolaringoscopia e vê que tem sinais de refluxo e manda pra gente investigar refluxo. Então, realmente é uma doença que pode dar vários sinais e sintomas. O Ricardinho aqui da nossa redação, ele também sofreu bastante de refluxo, né? Ele falando assim, Camila, eu sentia como se fosse um catarro aqui parado na garganta. É isso mesmo? É um pigarro? É como se tivesse alguma coisa? Também pode estar relacionado. Também pode ter esses são sintomas que a gente chama de atípicos. Não é a maioria dos pacientes. A grande maioria vai ter azia e regurgitação, que são sintomas clássicos, mas você tem uma porcentagem de paciente aí, até 20%, que vai ter esses sintomas atípicos, que vão ficar indo nos outros especialistas até vir para poder fazer o tratamento correto com gastro. Muita gente também tem dúvida em relação à ingestão de leite e o refluxo. Tem alguma relação? Diretamente não. O leite é líquido. Líquido nas refeições piora refluxo. Ah, é? Qualquer líquido durante a refeição é como se fosse um balão de festa. Quando você vai mais enchendo, na hora que você solta a boca, ele volta. Então, e aí o líquido quem tem refluxo, mais. Nada de suco, refrigerante, nada. Durante a refeição, não. Pelo menos aí a gente pede 30 a 60 minutinhos antes ou depois.
já que a gente está falando de alimentos, e quais alimentos, então, poderiam piorar o refluxo? Então, a gente tem algumas coisas que é certo que pioram, por exemplo, o álcool e o tabaco. Isso a gente sabe por efeito de tônus da musculatura do esfíncter. Eles relaxam a musculatura, então predispõem mais a sintomas. Os alimentos em si, eles são muito mais sintomáticos. Então, assim, eu costumo dizer que não tem nada proibido, exceto álcool e tabaco. Mas os alimentos, eles não são proibidos. Só que o paciente precisa descobrir quais são os alimentos que mais dão sintomas nele. Geralmente, café. Todo mundo adora, o brasileiro adora o cafezinho. E que todo mundo fica tomando toda hora. Toda hora, exatamente. O café, a cafeína faz relaxamento de esfíncter, então não pode predispor a refluxo. E aí, não só o café, chamate, chás que tenham cafeína, dão. Bebidas gaseificadas, de modo geral, refrigerante, água tônica, Schweppes, essas coisas. Frutas e sucos cítricos, então o cítrico dá mais sintomas, mais acidez, laranja, limão, acerola, abacaxi, dão mais sintomas. E alimentação muito copiosa, cheia de açúcar, o açúcar também predispõe, então o paciente que ingere muito açúcar, e aqueles alimentos tipo feijoada, feijão tropeiro, churrasco, isso tudo vai até por capacidade plástica do estômago, predispõe a refluxo depois. E o que ajudaria? A gente pode comer que vai ajudar no caso, né? Na verdade, não é nem o que vai comer, é como vai comer. Na verdade, a gente precisa voltar ao que a gente fazia antigamente. Sentar para comer, a refeição é uma hora sagrada. Então, você tem que sentar para comer sem a distração do celular, sem a distração da televisão. É um momento que você tem que estar ali comendo. Por quê? Isso faz com que o seu cérebro entenda que você está comendo. Comer devagar, né? Prestando atenção no que você está comendo. Exatamente. Isso é para mim. Você acaba comendo menos. E aí, as refeições fracionadas... a gente fala que para o refluxo isso é importante, né? Para emagrecimento, enfim, não, mas para o refluxo, as refeições fracionadas, sim, pelo mecanismo de extensão do estômago mesmo. Então, se a gente fraciona, é melhor fazer 6 refeições durante o dia com refeições menores do que fazer 3 refeições muito grandes. A chance de você ter mais sintomas de refluxo é maior. Você falou uma coisa de comer e não ir dormir logo. Qual seria, assim, o horário bom, assim, para comer e dar um tempo para dormir? A gente não tem uma regra. Cada paciente vai ser um paciente. Tem paciente que... Mas numa média geral, vai aí pelo menos 1, 2 horas. Não só para antes de dormir. Não só para deitar, mas é horário de atividade física também. O esforço físico aumenta a pressão intraabdominal. E isso também pode piorar refluxo. Tem paciente que reclama, por exemplo, que tem sintomas durante o exercício físico. Então, a gente pede para jogar essa refeição para longe do exercício físico. Por isso que tem muita gente que é adepta a fazer atividade física de jejum. Porque não está com o estômago cheio. Mas, no caso, como é feito o diagnóstico? Como que eu vou saber que eu tenho a doença do refluxo? Só uma azia e uma queimação já é suficiente para bater o martelo? Não. Na verdade, assim, até 35 anos, a gente está autorizado a tratar esse paciente, empiricamente, porque a chance dele ter refluxo é muito grande. Então, a gente faz o teste terapêutico. Paciente até 35 anos, a gente não está pensando em nada maligno, nada grave para ele, então não necessariamente a gente precisa fazer um exame. A partir dos 35 anos, ou naqueles abaixo de 35 anos que são refratários, ou seja, que voltam a ter sintomas depois do tratamento, aí sim a gente tem que começar a investigar. O primeiro exame que geralmente a gente faz é a endoscopia. Essa endoscopia ela vai vir positiva aí em torno de 70%, 80% dos casos, vai vir com esofagite. Que é o sintoma clássico. Só que existem os pacientes que vão vir com endoscopia normal. Aí falar, eu não tenho refluxo? Não. O padrão ouro para o diagnóstico de refluxo não é a endoscopia, que a maioria dos pacientes pensa. O padrão ouro chama-se pH-metria, que você passa é um exame que é onde passa uma sondinha no nariz, deixa ele medindo o pH do esôfago durante 24 horas, e aí se esse pH for o suficiente para desencadear sintomas ou ter correlação com os sintomas que o paciente fala, aí sim o diagnóstico é de certeza de doença do refluxo. Então, o padrão ouro chama-se pH-metria, não é endoscopia digestiva. Mas é só feito depois dos 35, se a pessoa tiver alguma recorrência, ou se a pessoa ou se o paciente for muito refratário, porque às vezes a gente faz endoscopia e tem a esofagite. A gente não vai precisar fazer a pH-metria, a gente vai tratar o paciente e ele vai ficar bem. Então, a gente não necessariamente vai fazer esse outro exame, mas a endoscopia é o primeiro, Pode-se dizer que uma pessoa fica curada do refluxo ou ela é uma doença que pode vir a voltar? É uma crônica? Eu costumo falar para os pacientes que é uma doença crônica. Diferente da pressão ou da diabetes, que você tem que fazer o tratamento contínuo, o refluxo ele pode ser de surtos.
Então, quando você está mais... geralmente os fatores desencadeantes, alimentação. Então, se você está comendo pior, você está num momento mais corrido, que você está ingerindo determinado alimento, isso pode desencadear. Uso de anti-inflamatórios e antibióticos, então outros remédios para outras coisas podem desencadear sintomas de refluxo. Ganho de peso. Então, às vezes, o paciente nem percebeu que ganhou peso, mas começa a ter sintomas. A gente vai atrás, vê que está diferente. E estresse. O estresse tem muita relação com o desencadeamento de sintomas. Então, eu costumo dizer que ele é uma doença crônica. Tem pacientes que a gente vai fazer o tratamento e vai ficar anos sem ter nada. Porque vai melhorar estilo de vida, vai fazer atividade física, vai comer fracionado, não vai deitar depois de comer. Só que tem paciente que mesmo fazendo o tratamento é rebelde. E aí ele vai ter sintomas, mesmo a gente para o tratamento, logo na sequência ele volta a ter sintomas. Você falou do estresse. Qual seria a relação do estresse com o refluxo? Então, tem relação hormonal, de níveis de serotonina, para trato gastrointestinal. A gente fala que o intestino é o segundo cérebro, mas na verdade eu trato gastrointestinal de uma maneira geral. Então, eles são receptores e produtores de serotonina. E quando a gente não está bem na cabeça, alguma parte do corpo reflete o que não está legal lá em cima. E aí, não é incomum, muito comum o trato gastrointestinal ser um dos para-raios de sintoma. E qual seria o tratamento para quem sofre da doença? Então, para a doença do refluxo, o tratamento é inibir o ácido. E aí a gente tem hoje basicamente duas classes de medicação, que são os inibidores de bomba de próton, que são os prazóis. E mais recentemente tem os inibidores da bomba de potássio, que é o Izelme, que é um mais recente, deve ter uns 3, 4 anos aí de mercado americano. São essas duas classes, você precisa inibir o ácido. Você inibe o ácido com o medicamento. Aí você tem os coadjuvantes, que são os da motilidade, né? Os medicamentos que a gente aumenta a motilidade gástrica, então diminui o tempo que fica coisas dentro do estômago, domperidona, motilium, bromoprida, essa classe de medicações. E tem os que a gente chama de sintomáticos, que são os magnésia. Magnésia bisurata, milanta, e aí tem um monte. E tem os alginatos, que são os sucrafilmes que eles fazem como se fosse uma proteção no estômago. Mas o tratamento do refluxo não é 100% medicamentoso. Ele é medicamento, mais mudança de estilo de vida. Então, o paciente tem que aprender a comer melhor, o paciente tem que aprender a tirar alguns vícios, então tem que largar o tabagismo, tem que diminuir a ingesta de álcool e tem que fazer atividade física. É um conjunto de coisas. Só com medicamento ele não vai ficar bem. E tem que se estressar menos. Também. Não, é porque... Aí o paciente pergunta, como? Não sei, a gente precisa se estressar. Mas aí, então... Não adianta eu tomar o remédio e continuar com todos os maus hábitos. Não vai resolver. Não, vai dar uma melhorada, mas não vai resolver 100%. E tem a questão que esses medicamentos não podem ser tomados por a longo prazo. Não, são medicamentos, na verdade... O inibidor de bomba de próton, que é o mais antigo, ele tem 40 anos de mercado, ele é da década de 80. Ele foi... Então, quem toma muito tempo, toma 40 anos. A gente não sabe, por exemplo, o paciente que começou a tomar com 15 hoje e vai viver até 70, o que ele vai ter lá na frente. Então, a gente não tem estudo hoje que fale da segurança desses remédios a longo prazo. Todo mundo tem um vizinho que toma omeprazol há muito tempo. A gente sabe que tem alguns efeitos colaterais a longo prazo do uso dessas medicações, mas o ideal nunca é se automedicar e sempre procurar assistência médica, porque às vezes você está tratando um refluxo que não é refluxo. É um estresse, é uma dispepsia, que a gente tem outros mecanismos para combater que não necessariamente a medicação. Entendi. Doutora, para finalizar... Você acha, assim, que hoje em dia mais pessoas estão tendo o refluxo por conta dessa vida estressante, até mesmo porque a gente vem de uma pandemia? O que você viu no consultório, assim, nos últimos tempos relacionado ao refluxo? Sim, a gente viu um aumento muito importante nas últimas décadas, na verdade, por aumento de obesidade, por aumento de sedentarismo. A gente vê que, por exemplo, os Estados Unidos ele tem um índice muito maior de doença do refluxo do que até o Brasil, mas é uma realidade que está aumentando. E o estresse, aí a gente tem que tentar diferenciar isso. O estresse, por si só, ele faz sintomas gastrointestinais, não necessariamente refluxo. Mas se ele está fazendo a ponto de incomodar o paciente, e aí a gente vem de uma pandemia, está todo mundo com medo, todo mundo trancado dentro de casa, então
isso tudo fez florescer muita coisa que precisa de acompanhamento médico. Procura um gastro para saber se você tem refluxo, se precisa de tratamento, de quanto tempo de tratamento que precisa, ou se não, se na verdade você está tendo sintomas de estresse no trato gastrointestinal. E nada de ficar se automedicando, né? Não, porque tem muita por gente favor. que fica tomando... Você falou aí daqueles remedinhos, né? Tem muita gente que adora, tô sentindo, vou lá e tomo um remedinho. Não, por favor, não. Porque, na verdade, você pode ter algo até mais grave do que o refluxo. E tá aí se automedicando com um omeprazol que o vizinho indicou, e você pode ter um câncer, você pode ter uma úlcera, que a gente precisa dar o diagnóstico correto e fazer o tratamento correto. Para finalizar, você quer deixar algum recado para as pessoas? Eu acho que é mudança de estilo de vida. Para combater o refluxo, a gente precisa atividade física, comer melhor, descascar menos, descascar mais, desembalar menos. Ter os hábitos de vida que a gente foi perdendo pelo aumento da tecnologia, a gente acabou perdendo coisas que a gente tinha. Então, a gente precisa rever isso, não só para o refluxo, para a área da saúde de uma maneira geral, mas para a doença do refluxo, só o remédio não vai te livrar. Então tá bom, doutora. Muito obrigada. Obrigada novamente por ter pelo vindo convite. aqui ao nosso estúdio. Foi um prazer recebê-la. Prazer foi meu. Esse foi o Fala Doutor, uma reportagem multimídia produzida pelo jornal A Tribuna. E esse episódio está disponível na versão impressa de A Tribuna, portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.